Bom dia, segundo dia de desconfinamento, ou melhor, segundo dia da primeira fase de reabertura das nossas vidas e da economia. A coisa está a correr bem, está a correr mal, daqui a pouco já vamos ver alguns pormenores sobre isso, mas quero dizer-lhe que você está com a cor do dinheiro do dia 5 de maio do ano da graça de 2020. Isto parece uma eternidade, não é assim? Se calhar ainda vamos ter que esperar um bocadinho mais até que este sentimento nos abandone, nos deixe. Ora, para a edição de hoje tive que cortar aqui uma série de temas, inclusive alguns que tinha tratado, ou melhor, tinha posto na agenda ontem e que ficaram para trás. Um deles é a história dos ventiladores. Eu um dia deste hei de voltar ao assunto, porque às vezes a forma como nós tratamos as coisas em Portugal é de uma leviandade absolutamente impressionante. Não só de atores políticos, como atores económicos barra empresariais, se é assim que se pode dizer, e até mesmo nós, que somos profissionais da informação. Mas guardemos os ventiladores para um destes dias em que não haja assim muitos temas de novidade, portanto de notícia, e em que a gente precise de fazer análise propriamente dita. Por onde é que vamos começar hoje? Vamos começar pelo período de ordem do dia, como sempre. E para reportar o quê? Olha, lembra-se da pergunta que deixei ficar aqui ontem sobre se fazia sentido a Comissão de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contar como presidente, mas que mesmo não fosse presidente, como membro, uma deputada. Primeiro ponto. Eu não quero saber qual é a cor da deputada. Ou de quem quer que seja. Neste caso, é do Partido Socialista. É irrelevante. A discussão, a crítica que nós fizemos aqui ontem, e que entretanto soube que o Dr. Marcos Mendes também fez, um espectador fez-me chegar essa informação, eu não sabia, não vi o comentário do Dr. Marcos Mendes no domingo, mas também não fui só eu nem o Marcos Mendes, foi mais gente que anda a comentar isto este fim de semana. Vamos voltar ao assunto. Eu não sequer sabia que alguns comentadores tinham falado nisto, mas o ponto aqui não é, já ouvi críticas nas últimas horas, fulana é muito boa, é competentíssima, é da universidade disto, da universidade daquilo. Oh, meus senhores, o problema não é ser nem mulher, não é ser nem deputada, não é a cor política da deputada, é pensar nisto. Nós estamos cansados como sociedade de equacionar a ligação entre o futebol e a política. A crítica sobre isto é uma crítica justa, porque percebemos, todos nós sabemos que o futebol, o mundo do futebol, o negócio de futebol tem um peso muito grande na sociedade portuguesa. Excessivo. E fala uma pessoa que gosta de futebol. Bom, qual é o sentido de ir buscar um deputado para presidente da comissão? Este é que é o ponto. Eu sei que ontem o Dr. Fernando Gomes, presidente da TFPF, veio defender a senhora. Fica-lhe muito bem. Eu conheço o Dr. Fernando Gomes há muitos anos. Tenho a melhor impressão dele. Para mim é dos melhores gestores desportivos com formação em economia e gestão que nós temos em Portugal. Não é isto que está em causa. O que está, ainda para mais, ontem veio um parecer da tal Comissão das Incompatibilidades da Assembleia da República, não, foi ontem, a dizer que não há qualquer problema. Isto apoiado por PS, PST. Quer dizer, nós passamos a vida a criticar ligações entre futebol e política e depois deixamos passar estes assuntos. Bem, julgo você, ok? Mas já agora, façam um favor, não confundam os assuntos. Não é a competência da senhora, não é o género da senhora, não é o assunto em si. É o facto de haver promiscuidade entre dois mundos que já nos deram muitos maus exemplos. Segundo ponto, as multas para quem não usa máscara nos transportes públicos. Ontem, como sabe, entrou em vigor esta norma. Parece que houve muita gente que não sabia, veem tudo e mais alguma coisa, menos aquilo que devem ver. E ontem a Polícia de Segurança Pública esteve a fiscalizar a circulação em alguns transportes públicos e terá aplicado mais de uma centena de multas. Olha, acho muito bem. Primeiro, a ignorância de lei não aproveita a ninguém.
Segundo, os transportes públicos são aquele sítio onde vai ser mais fácil darmos cabo do esforço que nós fizemos nos últimos 2 meses. A menos que haja uma fiscalização efetiva e a menos que as pessoas, como cidadãos conscientes, tomem essa decisão de ter cuidado. O que é interessante aqui é que ontem a PSP fez um trabalho notável, porque além de ter fiscalizado e multado quando devia ter multado, fez dissuasão, o que era normal, era desejável no primeiro dia. O que também é interessante aqui é verificar que a PSP distribuiu máscaras. Interessante. De onde é que vieram essas máscaras? A linha A, Ministério da Saúde. A linha B, Direção-Geral de Saúde. A linha C, dos cidadãos em geral. Pois, foi de instituições que tinham doado essas máscaras à PSP. Percebeu bem? Depois venham para aqui fazer defesas de baba e ranho, de rasgar as vestes da senhora Ministra da Saúde e da avózinha da DGS, ok? Depois venham para aqui fazer esta defesa destas pessoas. Terceiro ponto. Já olhou para os números da venda de automóveis? 85% de quebra em abril. Ouviu bem? 85%. Face a mesmo mês de 2019. Os números não são meus, são da ACAP, a Associação de Comércio Automóvel de Portugal. Em março, já tinham caído 56,6%, acho eu, face a março de 2019. Eu recordo que no pior momento da crise financeira, nós chamamos de ajustamento de troika, as vendas tinham caído 52,2%. Está a perceber a dimensão do fenómeno? Em maio vão recuperar? É provável que pelo menos a queda seja estancada. Já pensou nos efeitos disto no setor e na economia? Bem, já olhou para alguns indicadores, é que este é muito importante, já olhou para alguns indicadores que vêm de fora? Vou-lhe dar um exemplo. Conhece uma coisa chamada Market Manufacturing PMI? É um indicador na Alemanha que dá precisamente a ideia do comportamento da indústria. Caiu para 34,5%. No período anterior estava em 45,4%. Não é por cento, pontos. Sabe o que é que isto significa? Exatamente isso. É que a situação, se calhar, vai ser pior do que aquilo que nos estão a contar. Eu gosto muito de otimistas irritantes, mas gosto muito mais de realistas militantes. A economia é marketing. Mas o marketing sem substrato, sem conteúdo, é desastre. Porque passa a mensagem errada para quem está deste lado. Percebe? Há de se lembrar destas palavras. Os apoios do governo que não chegam tarde e sabem a pouco sim. Eu não quero voltar ao estafado assunto de ajudas às empresas, layoffs. Ontem o António Saraiva da CIP dizia 50% das empresas estavam paradas em abril. 84% estavam algumas assim e tal. Isto são números preocupantes. Assim como o João Vieira Lopes, da Confederação dos Serviços, veio dizer que 40% dos layoffs não foram aprovados. Depois, do outro lado, temos a Ana Mendes Godinho, que indiscutivelmente sabia muito de turismo. Eu dei-lhe muito crédito aqui nos anos passados, mas que manifestamente sabe pouco ou nada do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Ouvimos esta senhora e é tudo o contrário, não há nada atrasado e tal. Maravilha, tudo maravilha. Um dia destes vamos analisar aqui que este governo, nestes aspectos, está a ser exatamente igual ao governo dos 5 anos anteriores, que é, promete isto, faz isto,
mas com o marketing que tem, consegue comer toda a gente. Menos 3 ou 4 pessoas, felizmente. Os outros que andam a ser comidos, um dia destes vão ter surpresas agradáveis. Ponto seguinte. O Ministério da Saúde não paga às IPSS desde janeiro. Ontem ouvi Rui Rio fazer esta crítica. Eu não sei se é verdade. Mas, sejamos honestos. Você olha para a reputação do Governo, do Estado, olha para a reputação do Ministério da Saúde e você fica tranquilo. Eu não fico. O Ministério da Saúde deve a toda a gente e mais algum. Mais alguma. O Ministério da Saúde tem dívidas, em alguns casos, superiores a 1 ano. O Ministério da Saúde não tinha máscaras porque não pagou ao fornecedor das máscaras. Ora, você acha que uma instituição com esta reputação é de duvidar que não haja problemas? Não é, pois não. É provável que isto seja assim. Se calhar pagou algumas, não pagou todas. Mas há uma pergunta que tenho para si. Sabe o que é uma IPSS? Todo português devia fazer uma visita de estudo a uma IPSS. Seja ele qual for. Eu sei que há algumas más, manhosas, até fazem negócios muito complicados. Mas a generalidade destas instituições faz um trabalho notável. Inclusive, substitui-se ao Estado em algumas coisas. As dificuldades por que os gestores destas instituições passam é uma coisa tenebrosa. Se for verdade que o Estado não paga desde janeiro, isto não tem qualificativo possível, percebe? É para além de vergonha. Ponto seguinte e último deste período de ordem do dia, o tal ponto de a Confederação de Serviços diz que 40% dos layoffs não foram aprovados. Eu não quero entrar em guerra de números, mas acho que era muito importante que o Ministério do Trabalho fizesse qualquer coisa para mostrar de forma transparente o que é que está a passar. Percebe? Que é para não ficarmos com dúvidas. Vamos lá então à agenda de hoje, que é uma agenda longa. Eu tinha-lhe perguntado ontem se você queria avançar com palpites sobre o partido mais ultraliberal, liberal e até reacionário de Portugal. Houve ouvintes espectadores que me fizeram o favor de escrever a dar a sua opinião. E acertaram alguns, outros não. Então é assim, está sentado. O partido mais liberal de Portugal chama-se Partido Comunista Português. Também conhecido por PCP. Os mais velhos lembrar-se-ão de um slogan que é assim se vê a força do PC. Bom, porquê é que eu digo isto? O PCP despediu um funcionário dos seus quadros, chamado Miguel Casanova. Miguel Casanova é filho de um ministro militante histórico do PCP, que foi diretor do Avante, que era o órgão oficial do Partido Comunista, chamado José Casanova. Convicto, militante, defensor das teses marxistas-leninistas. Um dia, o partido chateou-se com ele e despediu. Miguel Casanova não gostou. Tudo terá começado com umas críticas que ele, na região de Setúbal, tinha feito, fora do âmbito do partido, à geringonça. Porque Miguel Casanova achava que a geringonça não cabia dentro do espírito do PCP. Como muitos PCPs de hardliners, da linha dura. Bom, o que é que aconteceu? O partido não gostou e pôs Miguel Casanova a andar. Miguel Casanova fez aquilo que faz qualquer trabalhador. Mete o assunto em tribunal. O tribunal deu razão a Miguel Casanova. Logo na altura, em junho do ano passado. Logo na altura, eu até me eximi de comentar isto aqui para não ficarem a pensar que tinha alguma coisa de visceral contra o PCP. Não é o caso, mas enfim. O tribunal em causa é o Tribunal do Trabalho. Há uma coisa que eu lhe quero dizer. Eu conheço razoavelmente os tribunais de trabalho. Porque houve momentos da minha vida em que eu era diretor, dirigia publicações, houve processos que acabaram no Tribunal de Trabalho. E eu tive que andar a correr para aquilo a volta e meia. Há uma coisa que lhe posso garantir. O Tribunal de Trabalho não é conhecido por ter juízes de direita, ou reacionários, ou liberais. Bom, mas foi este Tribunal de Trabalho que deu razão a Miguel Casanova. O PCP não gostou, como eu lhe disse, reagiu, criticou, que é uma coisa interessante ver sempre a malta dos partidos criticar tribunais,
e recorreu para o Tribunal da Relação. Imagine, na semana passada, o PCP foi informado que perdeu o processo no Tribunal da Relação. Também quero esclarecer os nossos espectadores que o Tribunal da Relação não é conhecido por ser um antro de gente de direita. Pois, mas foi esse Tribunal da Relação que deu razão a Miguel Casanova. Ok? Bom. Agora a história interessante vem a seguir. O PCP não gostou. Mas não gostou. E vai daí, fez críticas violentas aos tribunais. Nomeadamente ao Tribunal da Relação. E questiona, inclusive, o direito que tem um tribunal de obrigar o PCP a readmitir o funcionário quando ele tem ideias diferentes dele, já os criticaram. Bom, há uma pergunta que eu tenho para si no meio disto tudo. Gostava que me explicassem como é que um partido que chora baba e ranho, que rasga as vestes quando qualquer governo tenta mudar a lei laboral, aparece agora a defender o despedimento de um seu funcionário. Bom, para você ter uma ideia, as críticas do PCP vão ao ponto de questionar se, porque aquele indivíduo tem ideias diferentes, se isso não é motivo para despedimento. Bom, isto é impensável. Pelo menos para mim, que vivo em Estado de Direito. Quando nós fazemos uma lei geral e abstrata. Ora bem, o PCP, pelos vistos, acha que tem que haver uma lei para um partido político. Está a ver? E uma lei para o resto da sociedade. O mesmo PCP que se atira às empresas, insulta, indigna-se com despedimentos numa empresa. É o mesmo PCP que quer que o Tribunal sancione um despedimento dentro da organização do partido. Bem, eu tenho uma má notícia para o PCP. Nós não vivemos nos tempos do Cunhal na União Soviética, não vivemos na Venezuela, não vivemos em Cuba e muito menos na Coreia do Norte. Eu sei que o PCP está um bocado animado com o facto de ter havido exceções no 1º de Maio. Mas espera aí. Não há exceções na lei. Despedimento é despedimento. O funcionário Miguel Casanova foi saneado do partido. Ganhou a causa em tribunal. É de calar e engolir. Não quer, negocia com ele a saída da empresa ou da organização. O que não podemos aceitar aqui é gente a fazer figuras contra as empresas que depois acha que está tudo bem em causa própria. Isto é o PCP. Isto faz parte de um artigo que eu escrevi hoje para o Jornal de Negócios, que estou a falar aqui no canal A Cor do Dinheiro, mas que já mereceu, se for à página de Facebook, as maiores críticas dos meus amigos do PCP, nomeadamente um que vinha cá sistematicamente, chamado Nuno Cavaco, há anos que andava aqui, na página, a fazer críticas, sem fazer a declaração de interesse a que ele pertencia. Azar dele, eu já sabia disto há alguns anos, porque houve um colega do Sr. Nuno Cavaco, lá onde ele está, na conselhia dele, que me escreveu a dizer: atenção que aquele fulano é isto e isto no PCP. Era bom fazermos esta declaração de interesses. Eu, quando estou aqui a falar, digo que sou de direita, percebe? Quando lhe digo que não tenho partido, não tenho partido. Sou de direita, eu assumo isso. Era bom que as pessoas, quando vêm para aqui, fizessem declaração de interesse sobre o que é que estão a fazer. Quem é que defendem? Que é para não fazerem figuras destas. Capixa? Bom. Ponto seguinte. Só um pormenor. Não vejo aqueles comentadeiros que normalmente aparecem a comentar tudo e mais alguma coisa nas televisões, nos jornais, falarem sobre isto. Deve ser porque é chato, não é? De extrema esquerda. Depois passa-se dentro do PCP, não é? Caramba, pá. É assim que a malta perde a credibilidade. É assim que o jornalismo perde a credibilidade. É assim que os opinion makers perdem a credibilidade. Só se critica o que dá jeito. Eu aqui critico o Rui Rio, a direita, o Marcelo, critico a minha área e critico a esquerda, percebe? É assim que se perde a credibilidade. Acho eu. Bom, ponto seguinte. As queixas que eu ando a receber há vários dias
de alguns daqueles 200 mil, segundo a autoridade tributária, a quem já foram feitas devoluções de IRS. Os números são sempre a impressionar. 200 mil, está a ver? De abril até cá, já 200 mil. Bom, estas pessoas, a última das quais a minha amiga Milu me escreveu, dizem: "Oh Camilo, você tinha razão aqui há 3 semanas ou 2 semanas quando disse que os reembolsos de IRS estavam a ser inferiores ao ano passado." Eu não quero que me dê razão. Eu só alertei. Esteja alerta. Olhe para os seus documentos que vai ter uma surpresa desagradável. A devolução de IRS é inferior à do ano passado. Já te expliquei porquê. Mas vou-lhe dar mais um conselho. Esteja bem atento, porque até agora apareceram aqueles casos mais fáceis. Os tais 200 mil, ok? Agora vão começar a aparecer os casos mais desgraçados e desagradáveis. O chato disto tudo é que calha numa altura, e o Governo não estava à espera disto, obviamente, não é? Calha numa altura em que a malta está já num aperto do caraças. Perdoem-me a expressão. E mais, garanto-lhe que isto vai ficar pior. Ainda hoje ouvi os Celos Santos Silva, não é? O tipo que gosta de malhar na direita, como ele costuma dizer assim: a lógica austeritária, não sei quanto é. Oh, homem! Eu sei que o PS já elegeu como spin: neguem a austeridade, neguem a austeridade, neguem a austeridade. Ela já cá está, rapaz. Ok? Seu ministro, já cá está. E vou ter mais notícias para si. Vai-vos doer no pelo. A vocês e depois a nós, porque os impostos vão subir. Já agora um alerta. Eu tinha ficado a falar sobre impostos sexta-feira. Adiei. Isto tem estado a adiar porquê? Já tenho algumas desinformações. Falta-me uma muito importante. Que é, talvez o aumento, ou melhor, talvez a operação fiscal mais importante que já anda a germinar na cabeça de alguns membros do governo. Foi por isso que ainda não falei. Mas eu julgo que não vai passar desta semana, ok? Aguardemos. Não vai ser amanhã ainda. Aguardemos. Prepare-se para uma coisa. Olha ao bolso, aperte o cinto e segure-se bem, porque isto vai ser uma aterragem um bocado difícil. Que é para não dizer um quase crash landing, ok? Só uma coisa. Eu não estou no governo, ok? Não é a minha área que está no governo. Portanto, desta vez não vai haver desculpas. Que a austeridade é ideológica. Não vai haver desculpas. Ponto seguinte. Os negócios muito pouco claros à volta da pandemia. Eu não sei se você se recorda, mas há uns 2 meses, quando começou esta marmada, eu disse-lhe aqui assim: atenção, olhos muito abertos ao que se vai passar daqui para a frente. Porque estes momentos são fantásticos para a malta nos partidos fazer negociatas. Bom, era para ter comentado isto na semana passada. Soubemos na semana passada que o Ministério da Saúde já fez adjudicações que não tinham reporte, documento publicado. Isto tem que ir para um portal. Não há lá nada. Eu pensei assim, se calhar é fake news. Enquanto investigava, começaram a aparecer informações mais sérias. E que confirmam que, de facto, estamos preocupados, devemos ficar preocupados. Hoje, ao abrir os jornais, dei como manchete o Correio da Manhã, eu vou-lhe mostrar. Não me venham com a história, é o Correio da Manhã, não sei quantos. Tanto erra como o Correio da Manhã, como erram os outros. Okay? Às vezes os outros até é uma vergonha, mas enfim. Negócios de milhões sem contrato. Secretário de Estado mete cunha para favorecer a empresa de ex-sócio. Vai desmentir? Eu espero que sim. João Paulo Rebelo pediu encomenda a autarcas do centro. Vai desmentir? Eu espero que sim. Se não, espero que o Ministério Público vá lá ter uma conversa com ele e com outras pessoas. Ajustes diretos do Ministério da Saúde sem documentos escritos. Afinal, é verdade. Deixe-me lá ver se a gente se entende. Lembra-se que eu me atirei aqui a Rui Rio de forma violenta quando ele me apareceu com a teoria de criticar o governo é fragilizar o governo? Está a ver porquê? Eu não confio em quem nem mete a mão na massa. Não confio. Quando você aparece
com milhões de euros à mão, com dezenas de milhões de euros à mão e uma emergência, esse é o momento mais certo para a gente menos preocupada com certas coisas. Eu estou a ver se evito processos, já percebeu? Meter as mãos à massa. É preciso estar atento. Isto significa que tudo que aparece aqui que não devia aparecer é desonesto? Não. Mas significa que sem estes documentos e sem esta transparência nós não conseguimos fazer um juízo sobre isto tem alguma seriedade ou então estão-nos a ir ao bolso. Percebe? É este o problema. Infelizmente, parece que há muita gente em Portugal em poder, em lugares de destaque e de poder, que não percebe isto. Eu tenho pena. Mas penso eu que um dos papéis da imprensa é este mesmo. É fiscalizar. Está a ver porque é que eu não quero o Estado a comprar a imprensa? É por causa disto. Já agora, o senhor Presidente da República, que se preocupa com tudo e mais alguma coisa, não está preocupado com isto? O senhor Presidente da Assembleia da República, que vou começar a trazer para estas conversas também, porque é só a segunda figura do Estado, não é? O senhor Presidente da Assembleia da República não está preocupado com isto. Eu isto acho que é das coisas mais duvidosas do que está a passar neste momento. Não dá jeito de criticar? Os comentadores não querem abrir a boca? É? Sobretudo aqueles que aparecem a fazer quase de porta-vozes do governo a comentar nas televisões. Parecem porta-vozes do governo. Percebe? Até vêm dizer, o governo vai fazer isto, vai fazer aquilo, como se aquilo fosse uma caixa. Está a ver? Não querem comentar isto? Ou comentam só o que dá jeito? É assim que começa a descredibilização dos meios de comunicação social. Os mesmos meios de comunicação social que depois vão pedir ajudas ao Sr. Presidente da República e aos governos. Mas eu já lá vou. Porquê? Porque o Presidente da Assembleia da República, o que na véspera do 25 de Abril perguntava assim, então nós íamos mascarados para o 25 de Abril? O mesmo fulano que disse isto, que às vezes é de uma estupidez notável, é o mesmo fulano que agora vem dizer que os deputados vão usar máscara. Percebe? Então, não iam mascarados, agora já vão mascarados. Deixa-me lá ver. O mundo mudou numa pequena semana. A única coisa que não mudou foi a cabeça do Ferro Rodrigues. De vez em quando é de uma estupidez notável. Percebe? É triste ver isto na segunda figura do Estado português. Eu tenho vergonha, percebe? Eu tenho vergonha de ter a segunda figura do Estado uma pessoa como o Ferro Rodrigues. Tenho que confessar isto. Tenho uma pena incrível. Acho que um Estado merecia uma coisa de melhor. Ponto seguinte. Marcelo. O nosso Marcelo, é um tipo extraordinário. Tem um cardápio monumental de tiradas. Olha, a última dela é... Ele terá vindo dizer que não esperava que as celebrações do 1º de Maio fossem mais simbólicas do que foram. A sério, Sr. Presidente da República. O senhor que foi deputado durante décadas, foi da Constituinte, conhece o PCP, a Correia de Transmissão do PCP chamada CGTP. O senhor vem-me dizer a mim que achava que estes tipos iam fazer uma coisa simbólica, Sr. Presidente da República. Não. O senhor meteu a pata na poça. Sabia muito bem o que ia acontecer. O senhor meteu a pata na poça porque precisa da extrema-esquerda para ser reeleito aos ombros. Juntou-se a fome com a vontade de comer, como eu expliquei aqui em devido tempo. Costa precisava da extrema-esquerda, Marcelo precisava da extrema-esquerda. Fez-lhes o frete. E levou com ele. Agora vem dizer que fui apanhado de surpresa, esperava que fosse simbólica. O Tanas, Sr. Presidente. Desculpe lá a expressão. O Tanas. Fucking Tanas. Ok? O senhor sabia muito bem o que ia acontecer. E o senhor, o meu voto já o perdeu. Percebe? Com coisas destas. Eu espero que tenha perdido o voto de muita gente sensata
que não gostou nada do que se passou nas últimas 2 semanas. Percebe? Não venha fazer estas figuras. Como já percebeu, ficam 3 ou 4 pontos para falar amanhã, vai-se acumulando, mas eu prometo que a semana não vai acabar sem eu tocar nisto. Ok? Já agora, lembrar-lhe que daqui a pouco, às 10h30, temos a mão visível no Jornal de Negócios, vai estar aqui online. À tarde vamos ter o Think Tank, vamos falar da quebra da atividade económica, vamos falar de coisas preocupantes. E não se esqueça, eu juro que esta semana, com aquela informação que falta ou não, eu vou acabar falando dos impostos. Mas ponha na cabeça, da sua cabeça uma coisa. Você vai ser desgraçadamente comido com impostos nos próximos tempos. Ok? Palavra minha, não é... Do governo tem uma ideia diferente. Chegamos ao final com 7.800 pessoas, estamos quase a bater outra vez um recorde. O recorde já foi 7.900. Um dia deste lá chegaremos. 7.800 pessoas em direto, quero agradecer a estas pessoas, pedir a estas pessoas e a outras que vão ver, que façam aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partidas nas redes sociais, porque definitivamente aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até às 10h30.